Muito bom dia a todos, amigos aqui da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura dessa terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos, então o mercado começa a abrir. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, a gente começa o bate-papo dando uma olhada em como o mercado fechou ontem e o que a gente pode esperar, então, para a abertura hoje, ver como é que o mercado está abrindo. O mercado começa a abrir agora. Então, tem uma ideia aí do panorama. A gente dá uma olhada no mercado brasileiro, ali no índice futuro, Ibovespa, dólar, mercado americano, através do Dow Jones, S&P 500 futuro. E nesse meio tempo, vocês podem participar, quem está aqui nos assistindo ao vivo, com envio de mensagens. Vocês podem sempre solicitar que a gente estude a situação gráfica de algum determinado ativo, enfim, alguma dúvida sobre operações. Certo? Deixa eu verificar se está tudo certo com a transmissão. Tudo certo. Então, vamos aos preços. Estamos aí na tela o índice Bovespa. A movimentação de ontem nos ofereceu um doji depois de um movimento de alta, um doji com conotações baixistas. Esse doji foi até acionado pela perda da sua mínima, mas não tem uma posição muito convidativa para a abertura de posições short. Como a gente sabe, a gente vem repetindo isso há bastante tempo, desde a metade de outubro, o índice entrou num tipo de movimento muito ruim de operar, é uma congestão que não tem grande amplitude, e dentro dessa congestão, que nesse momento, né, ela fica mais forte, mas melhor definida entre os 45.600 e os 49.500 pontos, dentro dessa amplitude, os movimentos sempre ficam um pouco mais erráticos. Tá? Pela movimentação que nós tivemos ontem no mini índice, a expectativa para a abertura de hoje era realmente de uma baixa, e daí a gente teria que ver como é que o mercado iria se comportar após a abertura. A gente esperava o teste do fundo do dia 19, então um pouco mais de queda, a gente teve isso, eu posso fazer tranquilamente isso aqui, pessoal. Tá. E a partir daí a gente tem que ver como é que o mercado vai se comportar. Usualmente na abertura a gente tem dois movimentos, né? Um de dois movimentos. Tá? O rompimento da linha d'água, ou a formação de uma movimentação meio lateral e depois o rompimento dessa movimentação lateral para algum lado. Tá? Então, por enquanto o mercado abriu um leve gapzinho de baixa, está fechando esse gap, a linha d'água é um obstáculo aqui nos 48.180, deixa eu pegar o valor exato, 48.180. Tá? O rompimento da linha d'água para cima, a partir de agora, enquadraria o mini índice num cenário de compra pelo setup de rompimento de linha d'água. E se esse rompimento de linha d'água não acontecer, a gente vê o rompimento da mínima do dia, porque provavelmente esse movimento corretivo do mercado vai se prolongar. Mas a gente teria que visualizar e vislumbrar o rompimento da média móvel de 200, que é um obstáculo aí no meio do caminho. Então o mercado não tem nenhuma direção muito forte, a gente depende muito da movimentação desse início de mercado para conseguir estabelecer uma direção. Lá nos Estados Unidos, o viés é altista, mas a gente já teve uma perna de alta significativa, o mercado acusou algum cansaço no pregão de ontem. Isso poderia levar a algum movimento corretivo, mas não que esse movimento corretivo viesse a definir uma tendência de baixa ou qualquer coisa do gênero. Provavelmente seria apenas uma correção para dentro dessa perna de alta, para desenhar uma contração que futuramente tenderia, né, teria tudo para tecnicamente se resolver para cima, para ir buscar o topo histórico. Esse é o gráfico do Dow Jones, que só vai abrir meio-dia e meio. O S&P 500 futuro já opera, e ele está fazendo esse movimento de correção para dentro dessa perna de alta, mas não existe uma expectativa de movimento forte. Eu acredito, inclusive, que os preços acabem respeitando essas médias aqui e voltem a subir. Se tiver um movimento mais agudo de correção, esse fundo aqui dificilmente vai ser rompido. E o dólar? Bom, o dólar a gente sabe que está com viés baixista, pouco a pouco vai convencendo os players de mercado que o fundo de outubro vai ser rompido, está sendo rompido, e quando o mercado se der conta disso, provavelmente a gente vai ter um movimentozinho de queda um pouco mais forte no dólar, dando continuidade a esse processo de zigue-zague descendente que a gente tem no momento.
não existe um suporte muito forte para o dólar, tá, a partir do rompimento do fundo de outubro. Mas eu me arriscaria a dizer que talvez o fundinho, que foi mais um movimento lateral aqui mais ou menos de agosto, né, nas proximidades da média móvel de 200, possa servir como suporte. No intraday, a movimentação do dólar, por enquanto, é de pressão vendedora. A gente abriu um pouco abaixo da linha d'água, na verdade, em cima ali da linha d'água, perdão. Não foi abaixo, foi em cima da linha d'água. O mercado teve uma oscilação no primeiro candle e agora está se resolvendo para baixo. A gente consegue vislumbrar aqui um retângulo, tá, no dólar no intradiário. A gente está testando agora a zona de suporte desse retângulo. Seria bom que o dólar não viesse a romper de imediato. O ideal seria o dólar marcar um fundo aqui, depois romper, para com isso nos oferecer um setup de primeiro movimento aliado ao rompimento de uma congestão. Tá? Isso seria provavelmente decisivo, né, para o movimento de queda do dólar que eu particularmente espero que ocorra. Também vale a pena dar uma olhada no juro, que está ameaçando o rompimento também do seu fundo de outubro, com uma abertura de bandas depois de uma movimentação bem estreita. E se houvesse rompimento aí, o mercado pode realmente acelerar para baixo. Tá? A gente chegou a beliscar a mínima de ontem, mas isso não conseguiu manter o preço abaixo da mínima de ontem. Tá? Então ele ainda se segura aí do que a gente pode dizer aqui, o suporte outubro. Uma vez que fica um pouco mais claro, que os preços avancem um pouco mais claramente abaixo do fundo de outubro, provavelmente a gente vai ver o mercado acelerando o movimento de queda. Então, o mercado não está muito decidido nessa abertura. Vamos dar uma olhada o que vocês têm de dúvidas, mensagens, enfim, colocações aqui. O Henrique diz o seguinte: bom dia, Bizi, pode comentar a Randon? Trade compra a superação do martelo de ontem? Alvo seria nas proximidades da média móvel? Obrigado. Muito bem. Então, Randon ontem realmente montou um padrão de candle altista, que é um martelo. Todo mundo aprende esse padrão quando estuda análise técnica. Ele está inserido depois de um movimento de queda, então isso é bom. Tá? A distância que a gente tem no momento para a média móvel de 21 períodos, tá, não é muito significativo. O índice de afastamento está em uns 19. Tá? Geralmente a gente quer buscar operações de retorno à média móvel de 21 períodos quando o afastamento relativo à média móvel de 21 períodos comparado à média da volatilidade histórica está na casa dos 30 para cima. Tá? Então a gente não está tão afastado assim na média. Outra coisa que incomoda é que houve o rompimento do suporte 2,76. Então havia um retângulo dentro de um forte viés baixista, esse retângulo foi rompido para baixo. Tá? Bom, logo em seguida a gente teve esse martelo. Pode ser um rompimento falso? Olha, até pode, mas não parece. Por que não parece um rompimento falso? Porque o volume do rompimento foi muito grande, foi crescente, tá? E o volume do martelo foi fraco em relação ao volume da queda. Tá? Esse martelo fica abaixo do fundo rompido, que é de 2,76. Então os 2,76 ainda vão ser um obstáculo. Ao mesmo tempo a gente não tem tanta distância assim. Ou seja, juntando tudo, pelas regras que a gente segue, ou que pelo menos eu sigo dentro do meu modelo, eu não poderia buscar, ou não deveria apostar muito numa alta em Randon. Tá? Mas se eu fizesse essa compra, se ela fosse acionada, por exemplo, e eu resolvesse fazer, o que seria acionar? Superar a máxima do martelo de ontem. Tá? Tu diz, o alvo seria a média? Pode ser. Qual média? De 9, de 21? Depende da força do repique. É muito difícil dizer isso. Pelo meu modelo, independente do gráfico, eu busco 10% da média da volatilidade histórica. Então seria 4% de alta, já que a volatilidade histórica está em 40%, 4% de alta a partir do meu ponto de entrada. Esse seria o alvo que eu utilizaria.
Vamos para um próximo gráfico, uma próxima pergunta. O Marcelo CWB diz: bom dia, Bizi. A Petrobras subiu 5 dias consecutivos. Brent, seria o petróleo, né? Operando em alta. Devemos ter mais um dia de alta ou hoje é dia de realização? Cara, se eu soubesse. O Luiz também pede para sobre a Petrobras. Vamos olhar aqui o gráfico da Petrobras. A impressão que eu tenho em relação ao gráfico da Petrobras é que o movimento que a gente deve ter é de alta. Tá? Chega a ser um setup, chega a ser um argumento para compra. Essa minha expectativa vem de algum sinal mais forte? Não. Tá? Da onde que eu tiro isso? Do seguinte, tá? A Petrobras ofereceu aqui no dia 13 um rompimento de suporte, do suporte aqui do 7,50. Tinha todas as características para uma operação de rompimento, de operar na venda. A reação que a Petrobras teve a partir desse rompimento foi absolutamente oposta do que se poderia esperar pela análise técnica. O mercado, ao invés de dar continuidade ao movimento, voltou para dentro com força. E somente ontem, na minha leitura, dentro do meu modelo, portanto, eu poderia dizer tecnicamente que o rompimento do dia 13 foi um rompimento falso. O que acontece após rompimentos falsos? O que geralmente acontece após rompimentos falsos? O mercado tende a ir na direção oposta da tentativa do rompimento. Geralmente, numa amplitude tal que alcance uma estrutura oposta. E a estrutura oposta é o topo do comecinho de novembro, tá? Aqui em 8,60. Então, o candle de ontem me diz, rompimento foi falso. Por isso, o mais provável é que o papel continue um movimento de alta. Também, tá, ocorre o fato de a gente ter rompido finalmente a média móvel de 21 períodos, tá, de forma mais clara. E ela já virou para cima, então ela começa a dar sustentação ao preço. Então é mais fácil, na minha leitura, a Petrobras ir para cima do que para baixo. Mas essa movimentação não me dá brechas muito seguras para posicionamentos. O Pacheco pede para a gente falar sobre a BRML e sobre a PSSA3. Bom, vamos lá. BRML. BRML vem numa tendência de alta, ela marcou um fundo no final de setembro, desde então tem tendência de alta, rompeu recentemente uma faixa de resistência aqui por volta dos 12,60 até uns 12,80, 12,90. E esse movimento de rompimento sugeria um movimento de alta, provavelmente para buscar os fundos até do primeiro semestre desse ano, por volta ali dos 14,15, 14,20, 14,10, ao mesmo tempo que a média móvel de 200 descendente passa mais ou menos nessa faixa. O preço chegou muito próximo dessa região, marcou um candle feio e vem fazendo uma correçãozinha fraca. Tá? O que dizer da BRML? Olha, eu não vejo aqui... Bom, o que a gente viu de interessante? Esse candle aqui. Nós comentamos sobre a BRML, teve um rompimento, a gente poderia operar na ponta compradora no dia 13. Tá? A volatilidade histórica para esse dia, daí eu falo pelo meu modelo, era de 39, quase 40. Então, desse rompimento, 4% seria RP. A RP foi atingida e já na quinta-feira, uma operação de compra teria se encerrado pela perda mínima de quarta. Acabou a operação. O papel chegou exatamente onde eu achava que ia chegar? Não. Pode chegar lá? Pode. Vou fazer a posição de novo para tentar buscar esse movimento? Não tem brecha de entrada, não tem argumento. O que o papel vai fazer daqui para frente? Difícil dizer. Ele pode fazer um movimento corretivo e buscar os 12,60, fazendo um processo de pullback, ou enfim, uma correção até o topo anterior rompido. Não, esse sinal de venda aqui, de topinho, não traz uma sinalização forte o suficiente para a gente abrir posição short de swing trade. Eu não operaria na venda isso daí. E também não está oferecendo ponto de compra agora.
Então, é essa a situação. Não tem o que fazer em BRML, do ponto de vista dos modelos que a gente segue para o gráfico diário, neste exato instante. Ah, mas Bis, eu também fiz uma operação na ponta compradora e o meu alvo não foi atingido. Bom, então mantenha a operação como tu planejou. Tá? Mas é bem difícil dentro dos modelos usualmente seguidos para swing trade que o mercado não tenha chegado bem próximo de um alvo. Tá? Em relação a PSSA3, também não há nada a fazer. A PSSA3 no gráfico diário está testando uma faixa de resistência, que é essa linha vermelha, por volta aqui dos 35,50. Tá? Também não apresenta configuração tranquila para operações short. Melhor é ficar de fora. E aguardar o rompimento dessa resistência para cima, se vier a acontecer, daí a gente poderia avaliar uma compra, tendo como objetivo de prazo maior o topo de julho, lá nos 42,40. E se não romper? Bom, se não romper, o papel deve iniciar um movimento de queda, mas a gente não vai ter aí um sinal muito claro para uma operação short. O cenário não é muito positivo para isso. Tá? Então, é um cenário onde a gente provavelmente ficaria de fora ou aguarda o rompimento da resistência. Bom, na verdade tu botou especificamente, né, acima de 35,60. Acima de 35,60 seria um pouco acima dessas máximas recentes aqui. Poderia ser um rompimento. A gente tem essa sombra aqui do dia 21 do 10 que incomoda ali próximo a 36,30. Mas dependendo como o mercado viesse a romper, a gente poderia até ignorar essa sombra. Ou pelo menos não se preocupar tanto com ela. Mas a gente teria que ver um rompimento para realmente poder avaliar. Tá? A Cissa diz, Pizzi, pode comentar uma venda em TCSA3 na perda do suporte? Grato. TCSA3 não é um papel que tem lá muito volume. Tá? Então, tem que ter só um pouco de cuidado com isso. Bom, TCSA3, de fato, veio numa tendência de baixa de prazo maior. E desde setembro, mais ou menos, vem desenhando, desde agosto, para ser um pouco mais preciso, vem desenhando um suporte entre 2,80 e 2,75, 2,74, para ser mais preciso. Não, 2,73 ainda. Tá? Já testou essa região 1, 2, 3, 4, está no quinto teste essa região. Bom, se houver o rompimento desse suporte, tá, a gente pode sim considerar a venda. O próximo alvo daí provavelmente seria a faixa dos 2,15, 2,5, que é o fundo lá de 2008, num gráfico sem qualquer tipo de ajuste. Tá? Só que é sempre mais difícil operar um papel que tem um valor tão baixo, um valor de face tão baixo, 2,81 é quase uma opção perpétua já. E tem que ver se vai ter disponibilidade de aluguel. Tá? O Rogério pergunta aqui, Bizzi, o que acha de venda em Bradesco no gráfico diário? Ele está perguntando ali pelo LS Live. Não acho que vale a pena. Tá? Rogério. Primeiro porque a gente tem um afastamento para a média móvel de um período bem pequeno. Tá? Ao mesmo tempo, nós já estamos bem próximos do suporte 22,50, que recém foi rompido, sinalizando, né, uma movimentação mais provável para cima, em busca dos 24,75. Tá? Eu estaria mais disposto a torcer para que Bradesco corrigisse até os 22,50 e aqui nos desse algum sinal de reversão no ponto de vista de gráfico diário para que a gente pudesse avaliar uma entrada na compra em cima desse suporte, a média de 20 períodos a gente vai estar bem próximo, tá? Para daí tentar pegar
uma pernada de movimento até os 24,75. Então não acho que seria uma venda do ponto de vista de gráfico diário. Mas sim, no curto prazo, no movimento terciário, o papel está sinalizando maior pressão vendedora e pode realmente fazer esse movimento corretivo. Então acho que vale a pena fazer a operação de venda. Estou olhando agora aqui o gráfico intradiário de Bradesco. Está testando o suporte do fundo do dia 19. É aquele cenário. No ponto de vista intraday de hoje, a gente espera formação de primeiro movimento ou torce para o rompimento de linha d'água para cima. O Bruno Parotti está perguntando em relação à Petrobras, focando no gráfico intradiário, se existe uma barra elefante ocorrendo no gráfico de 15 minutos. Bom, eis aqui o gráfico da Petrobras. O que eu vejo é sim uma possibilidade de compra. Eu não chamaria isso aqui ainda de uma barra elefante, ela não se destaca realmente em relação às demais, mas ela tá assumindo características de uma barra de ignição. Tá? Então o mercado vem andando de lado, isso aqui é quase um opening power breakout, as bandas estão fechadas, as médias vêm por baixo, eu já tive aquela sinalização pelo gráfico diário que a gente discutiu há pouco, onde a minha leitura aqui é mais provável movimento para cima. A gente tem um gap oculto na abertura, tá? Ele se mantém, e agora tem esse candle que já tem um volume acima da média, está rompendo a linha d'água para cima. Então eu posso chamar isso de um rompimento de linha d'água dentro do método Busy, eu posso chamar isso de uma barra de ignição se fechar próximo da máxima. Independente de como eu chamar, tá? O modus operandi, vamos dizer assim, dentro do meu modelo vai ser o mesmo. Tá? Fechou acima dessa linha vermelha que eu desenhei, fechou próximo da máxima desse próprio candle, o volume segue alto, bom, não tem como ele decrescer, tá? Eu vou buscar a operação na ponta compradora na superação da máxima desse candle com o stop baixo da mínima do dia. Essa é uma forma um pouco mais arrojada de fazer uma operação aí. Tá? Geralmente eu gosto de associar uma entrada para o rompimento a um primeiro movimento, mas considerando que isso aqui é praticamente um opening power breakout, a gente tem abertura de bandas e há um rompimento de linha d'água, é possível. Tá? A gente vai saber disso em menos de 5 minutos. Tá? E o mini índice estava tentando aqui o rompimento da linha d'água, mas está perdendo um pouco de força agora. Se o mini índice rompesse a linha d'água, confirmasse o rompimento da linha d'água, o que confirmar o rompimento da linha d'água? É superar a máxima que ele rompeu. É a mesma coisa do que o acionamento daquela barra de ignição ali da Petrobras. A gente poderia pensar na operação na ponta compradora. Esse trade ainda é possível, tá? Mas ele está ali, em cima do muro. Mas Petrobras realmente me parece interessante. PTR4 está mais bonita do que a PTR3, tá? Ainda no LS Live, o Breno diz: bom dia, Bizi, por favor, comentar a Vale. Próximo fundo seria 8,76 de 2006. Qual a sua opinião para gerar uma operação de compra ou venda na Vale? Bom, se eu uso um gráfico completamente sem ajustes, eu percebo que a Vale, na verdade, está perdendo a mínima histórica desde 1994. Claro, um gráfico sem ajuste nenhum. Se eu ajustar por eventos, tá, sem ser por dividendos, se eu olhar para o passado, eu não identifico nenhuma estrutura muito significativa que a gente possa usar como suporte. Tá? E o fundo de 2006 já teria sido perdido. Então, eu suponho que tu esteja usando um gráfico com ajustes de proventos. Um gráfico com ajuste de proventos está um pouquinho mais palatável, digamos assim. A gente tem realmente
um fundinho aqui em 2006, tá? Topo de 2005, fundos da congestão de 2006, que gera uma zona de suporte mais ou menos aqui por 11,50, que é mais ou menos onde a Vale 5 está hoje. Tá? O rompimento desse patamar nos levaria provavelmente ao teste da faixa dos 8 e pouquinho, no fundo de maio de 2005. Então, eu não consegui reproduzir esse valor aí que tu mencionou em 2006, nem no gráfico sem ajustes, nem no gráfico só com eventos de desdobramento e agrupamento, e nem com um gráfico com todos os ajustes. Então a gente não está vendo o mesmo gráfico de alguma forma. Tá? A Vale, no momento, ela está estressando o fundo de agosto. Espera aí, deixa eu tirar os ajustes. Né? Na verdade, ela já está perdendo o fundo de agosto. Então ela está ali estressando o fundo de agosto. Não vejo um cenário de rompimento claro para a Vale. Ela já está meio distante da média móvel de uns períodos, já desenvolveu uma boa perna de movimento. Eu gostaria de ver um processo de pullback e retomada da queda para acreditar que a Vale vai de fato para baixo do fundo de agosto. Essa seria uma sinalização favorável a vendas. Para comprar a Vale, eu teria que ver, do ponto atual, eu teria que ver um pivô de alta, um zigue-zague ascendente. Tá? Ou um cenário onde a Vale acelera para baixo, a ponto de realmente se afastar da média móvel de 21 períodos e daí gerar um cenário de retorno à média, estando idealmente fora das bandas de Bollinger. Esses seriam os cenários que eu buscaria. Vamos voltar aqui para o gráfico intradiário da Petrobras. A gente está para fechar o candle agora, na verdade daqui a meio minuto. E por enquanto o candle vai se sustentando acima da máxima de ontem. Isso é positivo, o volume vai crescendo. O mini índice é que não está mostrando muita firmeza nesse rompimento de linha d'água, porque ele não está conseguindo sustentar firmemente acima da linha d'água. Está ali em cima do muro, indo e voltando, indo e voltando. Se o mini índice estivesse rompendo a linha d'água de forma mais consistente, eu ficaria ainda mais confiante num trade em Petrobras. Mas dá para buscar a operação aqui, é só não entrar muito pesado. Então a máxima é 8,14. A confirmação virá se o papel bater. Está só 3 mil ações a princípio. Então se houver superação dessa máxima aqui, dá para buscar a operação na ponta compradora e o stop ficaria em 7,94. Tá? No gráfico do mini índice, eu não confio nesse rompimento de linha d'água. Tá? De qualquer forma, dentro do meu modelo, o acionamento dava superação na máxima. Daí com essa fraqueza e esbarrando a média móvel de 21 períodos é um problema. Mas vamos ver aqui o seguinte, o fechamento de ontem... Ah, meu Deus. Era 48.180, né? Então vamos ver o fechamento desse candle aqui, foi a quanto? 48.190. Então, na verdade, pelo método Leandro especificamente, não houve rompimento de linha d'água porque tem que ter uma margem de 15 pontos. E aí a margem que a gente tem é de 10 pontos. Mas no próximo candle esse rompimento pode acontecer, tá? O Gastum também aqui no LS Live pergunta se vale a pena emitir a 3. Antes vamos só botar aqui o seguinte, Petrobras acionou. Então, vou posicionar o stop. Essa ferramenta que eu uso aqui, pessoal, se chama Profit Chart. Ela é muito boa e ela roteia. Eu não estou usando o home broker da corretora, né? Eu estou operando diretamente aqui da ferramenta. É de longe a melhor ferramenta que existe no mercado. E clientes nossos aqui, clientes lendo história que operam pela XP, podem assinar essa ferramenta com desconto bem significativo. Tá? Se quiserem, entre em contato conosco através do atendimento. Vamos pegar aqui o alvo. 8,38 é a volatilidade, 20% disso dá 1,67% de alta. Então 8,28.
Agora vamos falar sobre MGA3. MGA3 ficou interessante sim ontem. A gente teve um rompimento de congestão, um candle forte, volume bem acima da média, uma distância para a média móvel de 21 períodos que não foi significativa. Tá. O único problema dessa operação, conforme a gente discutiu ontem no Farol, tá, é a proximidade dessa média móvel de 200 aí. Mas, considerando que teve bom volume e todas as outras características estão positivas, dá para buscar a operação. A única coisa é que a gente não vai querer entrar muito pesado. Tá? Então, a gente teve uma abertura em alta, média móvel de 200 foi testada e o mercado agora deu um recuozinho, mas nada demais. Tá? O stop dessa operação deve ficar abaixo de 72, idealmente. E há boas chances, sim, da MGA3 dar continuidade ao movimento de alta. Se a gente for olhar no semanal, se a gente conseguir fechar em alta essa semana, o que a gente vai ter vai ser um maço bandeira no semanal, tá? Que provavelmente levaria os preços para casa dos R$90. Então, realmente, este é um gráfico interessante. André e Joseco pedem para a gente olhar Ciel 3. Olha, do ponto de vista de gráfico diário, a Ciel está bagunçada. Ela está com leve viés baixista, mas nada muito significativo. Ela tem um suporte intermediário em 36,40 e o suporte principal em 34,60. No momento, ela está desenhando um movimentozinho de alta, que já conseguiu passar para cima da média móvel de 20 períodos. Tá um pouco mais fácil para ela desenhar um movimento de alta até a resistência que ela possui, a partir dos 39,75 até, especialmente, a faixa dos R$40. Tá? É o rompimento dessa zona dos R$40 que provavelmente deixaria o papel um pouco mais livre para um movimento altista mais amplo. O problema, de novo, vai ser a média móvel de 200, que está um pouco acima do preço, oferecendo obstáculo em 41,30. Mas, enfim, o rompimento da Ciel está distante. Vai demorar um pouquinho para ela fazer qualquer coisa interessante, do ponto de vista de gráfico diário. Então vamos deixar ela romper, se vier romper, para depois avaliar com mais calma se a média de 200 vai ser um obstáculo ou não. Tá? Do ponto de vista intraday, me pediu ali o gráfico de 60 minutos. Olha, não tem nada muito significativo que eu possa dizer em relação ao gráfico de 60 minutos da Ciel. Está num zigue-zague ascendente. As médias estão ascendentes, provavelmente vai prosseguir com essa movimentação. Tá? Mas eu não vejo nenhum tipo de brecha mais clara para a operação do gráfico aqui de 60 minutos. Muito bem, pessoal. Então, deu para ter uma ideia aí de como está se comportando o mercado. Deu até para ver já uma operaçãozinha surgindo ali em Petrobras. O dólar está quase marcando aquele fundinho, já dá para dizer tecnicamente que marcou um fundinho em cima daquele fundo, então o rompimento de primeiro movimento já fica mais possível e o entendimento de retângulo também. Tá? E o mini índice, apesar de ter rompido a linha d'água de uma forma meio tímida, está dando continuidade ao rompimento. Tá? Dá para a gente já marcar a mínima do dia como um ponto crítico. Se a mínima do dia for rompida, porque o mercado provavelmente vai para baixo. Enquanto isso, o viés começa a se tornar um pouco mais altista. Mas o ideal era a gente ainda ter um zigue-zague ascendente que conseguisse romper a média móvel de 21 períodos para o cenário ficar realmente direcional para cima. Eu fico por aqui, agradeço a participação de todos vocês. A partir dali das 11h15 a gente volta a falar sobre o mercado ao vivo, transmitindo no LS Live para quem é cliente Leandro Stormer na XP. Feito, pessoal. Um grande abraço.